Agora, nós vamos fazer um exercício para fixar o teorema da convergência do método ponto fixo. Verifique as hipóteses do teorema da convergência do método do ponto fixo para a seguinte função. Adote i igual a 1 e 2. Logo, ele já deu um intervalo em que a raiz é isolada, então a gente não precisa se preocupar com isso. As hipóteses do teorema são as seguintes. Vamos verificar uma por uma e dar uma revisada enquanto a gente for fazendo. A hipótese 1 é o seguinte. Φ e φ' tem que ser contínuas no intervalo i. A nossa função φ tem essa cara. A derivada vai ficar desse jeito aqui. Se você não lembra, basta lembrar que é análogo à derivada de 1 sobre x. Como o intervalo 1, 2 não contém o ponto menos 0,96, em que a derivada não está definida, certamente a gente pode falar que φ e φ' são contínuas em i. Logo, a primeira hipótese está verificada. Aí agora a gente tem que verificar se o máximo do módulo da derivada é menor ou igual que um certo k, que é menor do que 1. Na prática, é só verificar que o máximo do módulo da derivada é menor do que 1. Esse k tem uma importância na fórmula do erro. A nossa derivada tem essa cara, que a gente já calculou. O módulo dela vai ser simplesmente tomar o módulo de menos 2,08, porque a expressão de baixo é positiva. Bom, no intervalo 1 e 2, a gente vai ter que, como φ' em módulo é decrescente, por que é decrescente? Vamos analisar o denominador. O denominador é x mais 0,96 ao quadrado. Então, se a gente aumenta x, significa que o denominador aumenta. Logo, a expressão inteira diminui. Portanto, φ' é decrescente. E é decrescente também no intervalo i. Logo, o ponto em que a derivada é máxima ocorre no extremo da esquerda, onde o x é menor, que dá para x igual a 1. Substituindo x igual a 1 na expressão, a gente fica com 0,5414, usando 4 algarismos significativos. Esse a gente pode chamar de k, mas o importante é que ele é menor do que 1. Então, a hipótese 2 também está verificada. A hipótese 3, que é que todos os elementos da sequência estejam no intervalo i, a gente vai verificar escolhendo x0 como o extremo mais próximo de x barra. Para isso, a gente vai calcular φ do ponto médio, que é φ de 1 mais 2 sobre 2, que é φ de 1,5. E vai lembrar que se der menor do que 1,5, 1 é o extremo mais próximo. Então, a gente escolhe x0 como 1. Se for maior do que 1,5, b é o extremo mais próximo. E escolhemos x0 como b. Vamos lá, então. A gente tem φ de x como essa expressão. φ de 1,5 vai dar 0,8455, que é menor que 1,5. Logo, 1 é o extremo mais próximo de x barra. Portanto, x0 é igual a 1. Com isso, a gente verifica as 3 hipóteses do teorema da convergência do método do ponto fixo. O que significa que se a gente usar o método do ponto fixo com essa função, ele vai convergir para o ponto fixo dela.